João 4:9, que diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te dará água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens que tirar a água, com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como também seus filhos e o teu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água? Eu vou ler de novo. O 13 vai dizer: e Jesus respondeu: quem beber dessa água, quem beber dessa água, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aleluia. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir até aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é seu. Amém? Eu não vou completar o 18 não, amém? Glória a Deus. Igreja, essa é a minha primeira vez que eu estou pregando fora da minha igreja. Então eu estou um pouco nervoso. Confesso para vocês que eu já senti algumas vezes esse nervosismo por estar pregando, mas é como se fosse cada vez mais, quando eu subo num altar para pregar, é como se fosse o mesmo daquela primeira vez que a gente vai. E é uma coisa que bate um pouco, um receio, mas eu estou aqui. E antes de vir aqui à igreja, eu estava conversando com o Espírito Santo de Deus. Eu passei hoje a tarde toda, já sabia o que iria falar aqui, qual versículo, já sabia mais ou menos a mensagem, estava tudo certo para ser outra coisa. E aí hoje o Espírito Santo ministrou para mim outra coisa, que era diferente daquilo que eu estava preparando para pregar aqui com vocês. Eu tinha preparado uma mensagem que, ao meu ver, ia ser tremenda. Ia ser aquela mensagem que eu ia sair daqui falando assim: Jesus amado, que isso? Mas o Espírito Santo ministrou outra coisa no meu coração. E através da palavra que eu ia ministrar, ele ministrou outra coisa, no versículo que eu ia usar para a mensagem. Então, através daquilo que eu estava nos meus planos, o Espírito Santo me guiou para os planos dele, para falar com vocês. E eu estava em casa, e eu clamando ao Espírito Santo de Deus, e eu li de novo, vi explicação, peguei no Google, vai para lá, vai para cá, a gente estuda, e eu falava: já sei o que vou fazer. Aí eu começava, eu sempre tive isso, não sei se vocês têm. Eu pego, aí depois eu coloco um fundo musical muito alto no meu ouvido para não conseguir ouvir nada ao redor. Aí eu fico ali, Jesus, e aí eu fingo que eu estou ministrando. E assim, igreja, e tal. Só que geralmente, a ministração que a gente faz em casa é aquela ministração, e quando a gente chega aqui, a gente fica todo... Foi pelo contrário. A ministração que eu fiz em casa não teve nada a ver, estava tudo fora de ordem, estava sem introdução, sem conclusão, o que queria mostrar, o que não queria. Eu estava perdido, eu falei: Espírito Santo, eu não estou conseguindo ministrar nem para mim, quem tirar para o povo de Deus. E eu estava pedindo arrego, socorro, Jesus, e agora não tem como mais falar: pastor, não vou mais pregar, porque eu já dei minha palavra, e a palavra de Deus diz, né, que a palavra do crente tem que ser sim ou não. Passou disso, procedência maligna. Então, portanto, eu falei: vou ficar quieto. E aí, eu ali procurando o Espírito Santo de Deus, o que eu levo para a igreja, o que eu posso falar para o povo do Senhor.
E o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração algumas coisas. E eu confesso para vocês que até 6h30 eu não tinha nada. No caso eu não tinha nada vivo. Eu tinha um versículo, eu tinha um capítulo no caso, eu tinha mais ou menos uma pequena ministração, mas de resto eu não tinha nada. E o Espírito Santo de Deus, você não vai deixar eu chegar lá e passar essa vergonha de chegar e falar nada que fez sentido. Ai, Jesus, me ajuda. E eu peguei e falei assim, eu já estava me arrumando, e eu falei, Espírito Santo, estava no banheiro, estava agachando meus cachos, e eu falei, Espírito Santo de Deus, eu estou nas suas mãos para falar aquilo que o Senhor quer. Às vezes a gente quer vir aqui falar aquilo que a gente gosta, aquilo que nós achamos que vai ser tremendo, mas eu falei, Espírito Santo, eis-me aqui. Porque por mais que eu queira falar as palavras belas, bonitas do mundo, nenhuma delas se compara ao que o Senhor Jesus fez por nós. Então eu vim falar um pouquinho do que Ele fez e faz sobre as nossas vidas, amém? Amém. Eu quero já lhe adiantar um pouco antes que eu não sou aquele pregador, por mais que eu venha de uma igreja um pouco assim, eu não sou aquele pregador que pega bem aqui, glória a Deus, aleluia, meu Deus, não sou. Eu sou o que fala manso. Eu creio que teve uma vez que eu estava pregando na minha igreja e eu falei, eu sempre quis pregar desse jeito. E aí, eu lembro que eu fui e eu comecei a usar outra coisa. E não aconteceu nada. Ficou todo mundo, meu Deus. E eu passei uma vergonha. E eu voltei para casa de Jesus, eu não sei pregar. Aí teve outra pregação que eu fui, e eu falei manso. E aí, eu creio que o Espírito Santo, na outra pregação que eu fui, eu falei, Espírito Santo, eu sou livre, me use e tal. E o Espírito Santo começou a falar para mim. Eu não te usei para você simplesmente subir no púlpito e pregar para uma igreja. Eu não estou te usando, eu não quero te chamar para pregar somente para uma igreja. Eu quero te usar para pregar para aqueles que precisam ouvir a minha palavra, o meu evangelho. E você acha que quando você começa a gritar, quando você começa a falar, ei, igual um Júnior Trovão, você vai conseguir conquistar aquele que está lá fora? Nada contra quem faz, eu amo, mas não fui eu. Mas vamos lá para a palavra, amém? João 4, eu acho uma passagem maravilhosa, porque vai dizer sobre a graça do Espírito Santo, a graça que Jesus transbordou sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso porque não é aquilo que Ele fez antes e não faz mais, não, é aquilo que Ele continuamente faz todos os dias. Ele nos encontra na situação que Ele encontrou aquela mulher e transforma a vida de uma forma maravilhosa, tremenda, que nós mesmos não conseguimos explicar a abundância de graça que Ele derramou sobre nós. Primeiramente, eu quero falar um pouco para vocês, um pouco do que aconteceu aqui nessa história. No capítulo 4, ele vai dizer mais ou menos assim, que Jesus estava num ambiente, se eu não me engano, era na Galileia, ou ele estava indo para Galileia. E quando ele estava no caminho, os fariseus já diziam assim, faziam como se fosse uma competição de quem batizava mais, e viram que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Embora a Bíblia vai colocar ali, embora quem batizava não era Jesus, mas sim seus discípulos, eu quero que você grave bastante aqui, os seus discípulos batizavam. E embora quem batizava eram os discípulos, e Jesus vendo aquilo, ele não se agradou, porque o reino dos céus não é por competitividade, mas é pela fazer. Sabe, eu acho maravilhoso quando está na última ceia, se eu não me engano, e os discípulos começam a discutir quem é o maior. Nós vemos ali também Jesus lavando os pés dos seus. Nós vemos também aquele que deveria estar sentado esperando os seus discípulos lavarem os pés dele. Nós vemos ele fazendo, porque ele quer nos mostrar o seguinte: ele nos mostra que eu vim também para servir vocês. Ele está se dando de exemplo. Vocês não estão aqui para ser os grandes, mas sim para servir. O maior no meu reino não será aquele que fica parado e manda fazer, não. O maior será aquele que serve. Aleluia. E é isso que é o maravilhoso da graça e do reino do Senhor Jesus.
Porque no nosso mundo, o maior é aquele que manda, que faz ordem, que fala, faz isso, faz aquilo, e aqueles vão fazer. Por quê? Porque aqueles que fazem são os capazes, os servos. Mas o Senhor Jesus, no seu Evangelho, nos mostra que o maior no reino dos céus é aquele que serve. E vemos isso, e Jesus ele não se agradou, portanto ele vai embora. Só que a palavra do Senhor vai dizer na palavra, e eu achei isso muito interessante, porque a Bíblia vai dizer bem assim, que Jesus decidiu passar por Samaria. Você tem noção do que é Jesus, um judeu, decidir passar por Samaria? Samaria e o povo samaritano e o povo judeu tinham uma rixa muito grande e há tempos. Eu vi uma explicação que dizia bem assim, que antes da época, na época de Salomão, depois da morte de Salomão, Israel foi dividida em dois. E aí a parte, e foi conquistada uma parte, a parte que foi conquistada era na parte de Samaria. E aí depois muitos reis, Síria conseguiu governar um pedaço, que conquistou um pedaço de Israel, e um dessas partes era Samaria, e portanto Samaria foi contaminada, porque eles faziam dessa certa forma. Não sei se você já assistiu a novela da Record, aonde vai estar lá a Babilônia. Eles sitiavam, eles tiravam o povo e faziam essa miscigenação entre povos. Eu acho incrível, porque com isso era povo se contaminando com o povo judeu. Por isso a Samaria era tão odiada pelo povo judeu, porque eram mistos, era uma raça diferente, não era mais um povo imaculado, um povo santo, era um povo miscigenado, um povo onde, como se podemos dizer, um Brasil da vida, onde vemos negros, brancos, pardos, amarelos, indígenas. Então vemos um povo como Samaria, um povo misturado. Portanto, o povo judeu falava, esse não é. Então Samaria era aquela que era excluída de sua sociedade. Portanto, um judeu não falava com um samaritano. Um judeu que se preze não fala com o samaritano. E às vezes vivemos isso na nossa vida, porque achamos que somos santos, um rapaz, e olha, eu sou um homem de Deus. Olha, quando eu falo, me estremece. Porque nós nos achamos, porque recebemos de Deus, nós nos achamos um grande, poderoso, e portanto não precisamos mais fazer. Não precisamos mais falar com aquele, porque ele faz isso. Não, porque ela é desse jeito. E nos esquecemos que a graça do Senhor Jesus não veio somente para mim e para você. Ela veio para todos nós. Tanto aquele que está lá fora bebendo hoje, tanto para você que está aqui dentro. Então o povo samaritano era excluído de Jesus, quis ensinar para nós. Eu não venho somente para os judeus, porque ele veio para os judeus e eles se rejeitaram. Agora eu venho para eles também. Eu venho para o mundo. Então Jesus ele vai, e eu acho maravilhoso que ele fala bem assim, ele decide passar em Samaria. Sabe, eu acho maravilhoso que por que os judeus não consideravam, e até hoje muitos deles não consideram Jesus como Cristo, porque eu imagino o pensamento deles, se Cristo fosse o Cristo, não passaria em Samaria. Mas sabe o que é maravilhoso, que eu fiz questão de pegar? É que na palavra do Senhor vai dizer, em 1 Coríntios 1:27, bem assim: mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Você tem noção do que é isso? Algo maravilhoso sobre as nossas vidas, porque às vezes nós nos achamos tão grandes, mas nós nos esquecemos daquilo da onde Deus nos tirou. Sabe, eu fui criado dentro da igreja, sou filho de pastor, então portanto não tive aquela fase no sentido rebelde, no sentido sair para o mundano, e bebi todas, e fumei, não tive. Glória a Deus. Não tive. Como a pastora disse, glória a Deus. Mas, como diz uma frase
muito popular, né? No caso ela diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mas a gente sabe que é ao contrário. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor não é neto de Deus. Portanto, eu tive que conhecer Jesus. Eu tive o meu encontro com Jesus. Se você me visse, hoje eu tenho 16 anos, se você me visse há 7 anos atrás, você não veria a pessoa que hoje sou. E não estou falando isso porque sou um grande, mas eu estou falando isso pela graça do Senhor Jesus que me alcançou. Se você me visse 7 anos atrás, eu não conseguiria segurar o microfone. Eu não subiria nunca aqui. Eu nunca cantaria e nunca tocaria. Há 7 anos atrás, minha mãe diz isso. E ela fala assim, Giovanni, eu não saberia o que você seria, porque você era tão tímido, mas tão tímido, e você não queria saber nada. Meu pai, ele sabe violão. Eu nasci, meu pai já sabia tocar violão. E meu pai, ele chegava, Giovanni, vamos aprender. E eu sempre tive raiva de aprender violão. Tanto que se você me perguntar, não foi nem meu pai que me ensinou. Porque foi pela graça mesmo. Eu tinha raiva de parar ali, eu falava assim, eu não quero saber, tchau. E eu não queria nada, com nada, eu não queria mesmo. Com a presença de Jesus no reino dos céus, eu não queria nada. Mas o Senhor Jesus, Ele é tremendo e maravilhoso, porque teve uma noite no meu quarto, onde eu estava lá. E eu dobrei meus joelhos, e eu comecei a orar. Aleluia! E através daquela oração, o Senhor me tomou de uma tal forma, que foi ali que eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus! O meu encontro que foi tão tremendo, de uma forma maravilhosa, que naquela noite, eu lembro que no meu quarto eu vejo a caixa d'água, tem a janela, e através da janela eu consigo ver a caixa d'água do meu vizinho, e um pouco do céu. E eu sempre olhava para aquele pedacinho do céu, e eu clamava a Jesus, e Ele se fazia presente tão tremendamente no meu quarto. Aleluia! E através daqueles encontros que eu tive com Jesus, Ele se apresentou sobre a minha vida, e foi lá que eu conheci. Então, se você me visse 7 anos atrás, você não diria a quem eu cheguei a ser até agora. E olha que ainda não sou muita coisa, mas para você ter noção do que não era nada. Então eu vivo essa palavra. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Aleluia! Eu vivo isso hoje. E o mais tremendo disso é que depois Jesus vai conversando com aquela mulher samaritana, e Ele pede de beber. Sabe o que eu acho engraçado dessa palavra? É porque Jesus, Ele pede de beber para a mulher samaritana. Mas se você continua a ler o capítulo inteiro, você vê que Jesus não bebe e nem come. Jesus pede, mas Ele não vai usufruir daquilo que Ele pediu. Isso é muito tremendo, porque nós pensamos, se Jesus está pedindo é porque Ele está com sede. Não, Jesus não estava com sede. Tanto que depois os seus discípulos vão chegar nele com um alimento e vai falar assim, toma um alimento para o Senhor se alimentar. E Ele fala assim, meu alimento é fazer a vontade do Senhor. Sabe, essas coisas me impressionam, porque Jesus, Ele soube muito bem se apresentar a ela. Você vê que Jesus não chegou falando, olha, eu tenho uma água melhor do que essa. Não, Ele chegou pedindo, me dá de beber. Sabe, eu não sei você, mas eu não conheci um Deus que eu somente peço e Ele me dá. Eu conheci um Deus que Ele chegou me pedindo. E te pedindo o que, Giovanni? Entregue a sua vida a mim. Oh, aleluia! Entregue a sua vida a mim e eu transformarei ela. Aleluia! Sabe algo interessante disso? É que quando Deus pede a água para aquela mulher, Ele não quer somente pedir a água para ela por si só para beber, não. Ele quer mostrar para ela que aquilo que ela tem é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida dela. Então Ele quer mostrar para você hoje. Ele está pedindo algo para você hoje. E quando Ele pede isso, você fala assim, mas Deus precisa disso? Não. Jesus precisava da água? Não. Mas Ele pede para te mostrar que aquilo
um algo tremendo que só Jesus sabe fazer. É uma graça tremenda que só Ele sabe fazer. Sabe? Eu separei uma palavra que eu acho muito interessante, porque isso também me lembra em 1 Reis, se eu não me engano, 17:12, onde vai dizer sobre aquela mulher que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela tinha, na verdade, uma mão cheia de farinha e um pouco de azeite. E Elias chega até ela e fala assim: me dá pão e água. E aí ela fala bem assim: mas eu não tenho, eu só tenho para mim e para o meu filho. Aí Elias vai falar assim: faça, e depois você vai ver, faça. E ela falou: tá bom, então, vamos fazer. Aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela tinha, ela foi lá e preparou um pão e deu um pouco de água. Elias se alimentou e não faltou mais farinha nem azeite. Sabe o que é isso? É Deus mostrando também para aquela mulher: o que eu tenho é muito melhor. Então traga aquilo que você tem um pouquinho, sabe, igreja? Entregue aquele pouquinho que você tem, aquele punhado de farinha e aquele um pouquinho de azeite. Entregue tudo, que aquilo de pouco que você tem, ele transborda muito. Ele transborda muito. Ele é a única pessoa que eu conheço que faz de 5 pães e 2 peixinhos se transformar em 12 cestos de sobra para 5.000. Aleluia. Ele é tão tremendo que de 5.000 pessoas, sem contar crianças, mulheres e crianças, mulheres e velhos. Então vamos fazer uma continha. No mínimo tinha 15.000 pessoas aqui. De mínimo de 15.000 pessoas. Imagina você. Ele multiplica 5 pães, 2 peixes para 15.000. E ainda faz sobrar 12 para mostrar: eu também sou de Jesus para você. Aleluia. E Ele faz isso também na sua e na minha vida. É quando a gente pede e fala assim: Deus, derrama sobre mim o teu azeite, a tua unção. E aí Ele fala assim: quer ver que eu consigo transformar aquele pouquinho que você tem em um odre cheio? Quer ver eu transformar aquilo pouquinho que você tem? Sabe, o maravilhoso também, eu acho que foi Eliseu. Eliseu chega e aquela mulher só tem um pouco de azeite. Aí ele fala assim: pede para os teus vizinhos. Pede para os seus vizinhos. E naquela época as vasilhas eram gigantes, não eram pequenininhas igual a gente tem hoje, não, eram coisas grandes. E eu imagino que ela tinha era pequeno. E aí aquilo que ela tinha de pouco, ela foi derramando, e através daquilo que ela derramava, se transformava em muito. E ela vai enchendo, e a palavra do Senhor vai dizer que não faltou até que ela pudesse se sustentar. Aleluia. Não faltou. É disso, sabe, igreja? É que o Senhor nos sustenta com aquilo que a gente tem de um pouco, quando a gente entrega para o Espírito Santo a transformação que Ele faz. Sabe? E aí Jesus, Ele vai e oferece para ela. No caso, Ele pede para ela: me dá um pouco de beber. Aí ela, com todo o questionamento: mas como você, um judeu, falando com uma samaritana e tal. Aí ele: se você soubesse. Tem uma tradução que vai dizer: se você soubesse o que Deus pode fazer por você. Se você soubesse o que Deus pode fazer por você, quem está te pedindo água? Você que me pediria, e eu lhe daria água. A água que, quando jorra em você, vai jorrar de uma forma tremendamente, a um ponto que você não vai sentir mais sede. É aquela água que nós bebemos e não sentimos mais sede. E sabe o maravilhoso disso? É porque Jesus está falando como se fosse de uma forma parábola, mas não é, né? De uma forma figurativa, mas de uma forma tão tremenda, porque a Bíblia ela vai nos dizer, quando ela fala sobre a água, ela vai dizer também sobre Jesus. É a própria água. Ele é a luz do mundo. Então quando ela está falando sobre água, ele está falando assim: eu brotarei sobre você, e você derramará fonte. É uma fonte de água viva que não acaba. Você tem noção do que é isso? Que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer pela sua vida e pela minha? Você tem noção
do que é tomar de um algo que não queremos mais saciar em outro lugar. Você tem noção de um algo tão grande que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas e quer derramar sobre nós, que você procurando em bares, procurando em drogas, procurando em pessoas, você não consegue encontrar. Você tem noção do quão tamanho é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Ele quer derramar sobre nós? Você tem noção do que é isso? Sabe? Algo maravilhoso é bem assim. Em João 7,37 vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Sabe, igreja, já estou no final, mas algo que eu acho maravilhoso é quando o Espírito Santo de Deus, Ele faz este rio de água viva sobre a nossa vida. Eu não sei você, mas há um tempo atrás eu sou um jovem muito estranho de tipo estranho mesmo. É aquele jovem que pede ajuda para mexer no WhatsApp. Sou eu. Eu não entendo nada de informática, nada. Não sei fazer uma pasta. Um amigo meu falou que é para apertar um botão esquerdo e aí vai ter escrito pasta lá. Eu acho que tá certo. Mas eu não sei, sou bem sincero para vocês, eu não sei. Eu tenho um amigo que me deu um livro de informática, falou: leia, até agora está lá em casa. Eu não sei, gente, eu não sei. E eu me identifico como velho mesmo. Eu sou aquele que gosta de ficar em casa, mas não gosta de sair, mas gosta de ficar em casa. Mas eu também sou aquele que, sabe, geralmente eu acho muito engraçado porque eu abro meu Instagram e aí eu tenho alguns amigos, né? E aí eu abro os stories dele, vamos ver lá, eles postando os carros em Ferraris, Lamborghini, Porsche, Panamera, Porsche 911, tudo, e tal, e aí tal aqui, McLaren, e aí a gente vê todos aqueles carros. Eu amo carro, mas amém. E aí, várias coisas, e aí falando assim, é sempre assim, né, a frase que está dita lá: eles dizem que eu não vou conseguir, mas quando eu chegar lá, eles me verão. E é sempre uma palavra de tipo assim: eu vou dar a volta por cima. E aí eu fico olhando, glória a Deus, amém, eu creio em Jesus, amém. E eu fico vendo ali, olhando. Só que, ser bem sincero para vocês, estou sendo sincero de coração, eu não consigo ter anseio por essas coisas. Eu não estou falando isso por um sentido de tipo, olha como eu sou, mas o Espírito Santo de Deus, Ele transbordou algo tão grande sobre a minha vida, que essa água tão grande, que um tempo atrás eu estava num dos meus melhores momentos com Cristo. Eu estava transbordando da presença do Senhor Jesus. Até o momento que eu fui num culto, eu estava ali, eu estava no meu auge, eu achava. Aí Deus usou um pastor e falou assim: Deus está falando para você que você só está na canela, você tem que mergulhar ainda. Eu, como assim? Olha isso que eu estou fazendo, Jesus. Que isso, Jesus? Olha o que eu estou vivendo. Como assim? Eu fiquei indignado, confesso para vocês, porque para mim aquilo era o auge. Eu fiquei: Jesus, como assim? E aí eu lembro que eu fui orar e o pastor, eu lembro que ele falou bem assim: tem que buscar o Senhor, vai buscar o Senhor. Ele te chama para que você busque Ele, porque Ele tem mais para derramar sobre a sua vida. E aí eu fui, falei: tá bom, né? Fiquei um pouco incrédulo. E depois de um tempo eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. E através disso o Espírito Santo de Deus, ele foi transformando de uma forma tremenda, que hoje, sendo bem sincero, eu faço uma oração para Deus. Eu tenho, obviamente, os meus anseios, né? Só que ser bem sincero para vocês, eu não consigo ter aquele pensamento de tipo: eu vou dar a volta por cima e você vai ver, viu? Você vai ver, viu, Felipe? Hoje é você que paga o pastel, amanhã serei eu. Aleluia. Não vai ser assim. Eu recebo sobre a minha vida, mas eu não consigo ter esse pensamento do sentido: eu vou ter um carrão, uma Porsche, porque a palavra do Senhor me ensina do que vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perco a minha alma.
porque o Senhor fala assim: compre de mim ouro, compre de mim, porque do que vale eu ter as maiores mansões, do que vale eu ter os melhores carros, os carros mais rápidos do mundo, aleluia, tem um carro que se chama Bugatti, e no top 20, né, dos carros mais ricos, dos carros mais caros do mundo, ele se enquadra, eu acho que mais ou menos umas 6, 7 vezes ali, e é muito caro aquele carro, e sendo bem sincero, eu não consigo me ver tendo um carro desse, tendo uma casa dessas, sem ter a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu creio que o propósito do Senhor sobre as nossas vidas não é ficar sentado ali, olhando o pregador falando e voltar para casa dormir como se nada tivesse acontecido. Não, eu creio que o propósito do Espírito Santo que está fazendo você estar aqui hoje, aleluia, é um propósito muito maior do que você ficar sentado aí me olhando. Não, o teu propósito hoje aqui não é você ter um carrão ou uma casona, em nome do Senhor Jesus você terá, mas o teu propósito não é esse. O propósito que o Senhor quer sobre a tua vida é, aleluia, sacudir o inferno e saquear dele almas. Sabe o maior propósito? Jesus, ele não veio à terra nos ensinar, tenha de tudo. Não, ele fala bem assim: pregai o evangelho a toda criatura. Verdade, aleluia. Ele não fala, tenha os melhores carros, tenha as melhores fortunas, porque você encontra na vida, sabe de quem? Tem um homenzinho que eu me esqueci o nome dele, Jesus, se alguém me lembrar, me fala. Zaqueu, lembrei. Quando Jesus entra na vida de Zaqueu, a gente vê uma controvérsia muito grande, porque muitas pessoas que pregam falsos evangelhos aí fora falam que quando você vier para Jesus, você terá os melhores carros, você terá as melhores condições. Você vê que quando Jesus entra na vida de Zaqueu, ele não triunfa a vida dele com mais dinheiro, pelo contrário, é um sacudir tão grande na vida dele, que ele pega aquela fortuna que ele tinha, e ele fala: eu preciso dividir com os pobres, eu preciso dar, eu preciso pegar aquilo que eu roubei, e se eu roubei de alguém, eu vou devolver 2 vezes mais. É ter essa fé, porque quando Jesus entra na nossa vida, o ouro e a prata, ela não vale mais de muita coisa, é sim necessária, mas não é aquilo que o Espírito Santo nos ensina, não é aquilo que Jesus vem nos trazer. Aquilo que Jesus nos ensina é: negue-se a si mesmo, siga-me, siga-me. E se você for ver Jesus, Jesus não era aqueles que tinham de todo o dinheiro. Indo para o final já, finalizando, algo maravilhoso dessa passagem é que ele vai dizer no meio aqui, que é o seguinte: ele chega na mulher, e aí ela fica nesse confronto, e aí ela fica nesse confronto, então me dê dessa água, porque se o Senhor me der dessa água, então eu saberei, eu não precisarei mais voltar aqui para pegar essa água mais, eu poderia ficar só em casa. E aí Jesus falou assim: menina, você não entendeu, a água que eu quero dar para você não é uma H2O da química, é algo sobrenatural que eu tenho para a tua vida. E aí ele fala assim: então tá bom, chama o teu marido. Sabe algo interessante? É quando você se prostra aos pés de Jesus, é quando Jesus te encontra no meio do caminho. Aquilo que nos dói muito é aquilo que ele mais confronta. Um breve testemunho, e eu prometo que é um breve testemunho que eu tenho a contar para vocês, que teve um dia, não faz muito tempo, eu estava a conquistar algo muito bom para mim, eu achava, muito bom para mim, eu queria muito aquilo, sabe aquilo que Jesus, obrigado, tudo mais, e estava me fazendo muito bem, temporariamente, estava fazendo até espiritualmente bem, eu achava. E aí eu falei: é de Deus, bora, vai para cima, tá velho. E aí eu fui. Só que o Espírito Santo chegou em mim, e aí eu lembro que ele falava, era tão tremendo que ele falava, porque ele falava através de ministrações, e era praticamente todo culto que eu ia, seja aqui, seja na minha casa. Eu gosto muito de ouvir culto, pregação na internet, seja em qualquer lugar, Deus sempre falava a mesma coisa: nega, dá pra mim, vai embora, nega isso. Eu não, Jesus não é Jesus, é a voz de Satanás aqui, não é de Deus. E eu ficava
E aí Jesus falou, não, não e não. Se você me serve, teve até uma hora que ele chegou em mim e ele falou assim, é eu ou é isso? Porque com isso tu não serve a mim. Aí eu fiquei, meu Jesus, o que me dói mais o Senhor quer pegar. E me doeu. E aí eu lembro de uma palavra que foi até dita aqui, eu acho que foi o pai da Raquel que estava pregando, e ele falou bem assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Senhor. Eu fiquei, Jesus, amém. Eu lembro que eu neguei aquilo e eu fiquei chorando, chorei. Tive momentos de choro tremendos ali. Eu ficava, Jesus, meu coração está no Senhor. E eu sei que o Senhor cuidará de mim. Aleluia. Porque Deus me confrontou naquilo que eu mais gostava. E é isso que Deus fez na vida dessa mulher. Ele confronta o pecado dela. E ele chega bem assim e pergunta, chama o teu marido. E ela fala assim, não tenho marido. Aí ele fala assim, dissestes bem. Dissestes bem. Quem dirá que quando alguém ia conversar com ela e falasse assim, chama o seu marido, e ela fala assim, não tenho marido, aí a pessoa, não vou nem tocar nesse assunto, deve ser delicado. Sabe? Aquele assunto delicado que você não quer tocar nele. Aí Jesus chega e fala assim, é nele que eu vou pegar. Cadê teu marido? Não tem. Dissestes bem. Porque já tiveste 5, e aquele que você tem agora não é teu. Eita. Aí ela fala bem assim, vejo que tu és profeta. Veja que tu és homem de Deus. E ela pergunta onde é o lugar certo para adoração. E aí fica naquela controvérsia toda. E resumindo a palavra, eu achei maravilhoso isso, porque em 1 João 1, 5 até o 6 vai dizer bem assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Aleluia. Como assim, Giovanni? Você quer juntar essas duas palavras? Eu te falo, quando nele há luz, não há mais trevas. Eu te falo o seguinte, quando nele está a luz, as trevas não prevalecem. João 1 vai dizer isso, as trevas não prevaleceram contra a luz. É porque as trevas simboliza aqui como um pecado. Aquilo que vem do mal, aquilo que é o mal sobre a tua vida, não vai prevalecer quando a luz chega. É quando Jesus chega e fala assim, as trevas que estão sobre a tua vida não prevalece quando Jesus chega sobre a sua vida, porque ele fala bem assim, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quem crê nisso aqui? Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E quando a luz chega, até a ciência prova isso, a inexistência das trevas, porque as trevas não conseguem prevalecer contra a luz que é Jesus. Eu creio, aleluia. E continuando em 1 João 5 até o 6, que vai dizer, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque quando andamos e temos Jesus sobre as nossas vidas, as trevas não podem nos seguir, e as trevas não podem estar sobre as nossas vidas, porque aonde há luz, a treva não prevalece. Eu creio, aleluia. E o último tópico da pregação que eu quero falar hoje para vocês é, ela virou a maior missionária de Samaria. Lembra que eu falei para vocês gravarem que os discípulos... O que eu pedi para vocês gravarem? Eu esqueci. Isso, os discípulos batizavam. Obrigado. Só que algo interessante é porque quando Jesus foi até a mulher samaritana, ele falou para os discípulos ir comprar pão, né? Vão comprar comida na cidade. E qual era a cidade que eles estavam? Samaria. Então eles foram para qual cidade? Samaria. Ou eles voltaram todo o caminho até... Não, eles estavam em Samaria, foi para Samaria. Sabe algo interessante? Porque Jesus tinha os 12 apóstolos dele, não? Os discípulos que eram muitos. Só que quando Jesus chega, ele fala toda essa verdade para aquela mulher. E aí ela fala assim, e ela começa a conversar com Jesus. Aí ela vê que ele é a luz do mundo, que ele é a água. Aí ela sai correndo. E algo interessante, ela deixa a botija dela. Sabe o que isso quer trazer hoje para mim e para você? É que aquilo que ela ia fazer, ela deixa de fazer. Como assim, Giovanni? Ela deixa tudo lá. Ela deixa tudo.
passado fica. Agora é outro propósito. Eu tinha um propósito, meu propósito era vir buscar água. Agora, sabe o que é, o que mais me impressiona nessa palavra? O mais impressionante é que ela teve um propósito. Qual foi o propósito? Buscar água. E ela não saiu dali sem água, não. Ela saiu sem uma água, dois só, mas a água da fonte da vida eterna já estava com ela. Oh, aleluia! E assim ela foi até Samaria e ela pregou, aleluia. Tem um homem que falou tudo que eu vivo, vão me conhecê-lo porque ele é o Messias, aleluia. E assim o povo de lá falou assim: como assim? Essa mulher, como assim? Ele falou com ela, então eu preciso ver quem é este que falou sobre a vida dela. Eles foram até lá e quando chegam até lá, veem que Jesus é o Messias e o Evangelho começa, aleluia, a missão começa. Nós vemos ali porque os primeiros enviados eram os discípulos, mas quando os discípulos voltam, cadê o povo que os discípulos trouxeram? Cadê o povo que os discípulos trouxeram? Não era eles os missionários de Jesus, e como eu disse para vocês, não era eles que batizavam. Então cadê as almas que precisavam? Aí Jesus fala assim: já que eles vão fazer, eu vou pegar aquela ali que tem 5. Adultera, tem uma vida desse jeito. Meu Deus, mas é ela mesmo que eu vou usar, é ela mesmo que eu vou tirar do pó, é ela mesmo que eu vou levantar e tomar uma das maiores, e se não a maior. Assim Deus também fez na vida, sabe de quem? Na vida daquele gadareno. Ele chega até lá, aquele demoniado, aquele que ninguém dava nada, desprezava e falava: esse daí já foi, esse é o erro da sociedade, demônios tomam posse da vida dele. Aí Jesus falava bem assim: vem aqui, sai demônios, vão para os porcos. E aí aquele que era o endemoniado vira um maior missionário. Oh, aleluia! Assim eu digo para você: busque da água verdadeira, e essa água transbordará sobre a sua vida, de tal forma que aquilo que transborda sobre a tua vida, aleluia, vai transbordar sobre a vida daqueles que estão lá fora. Algo maravilhoso, eu creio isso. A quem aqui está para glorificar? Quem crê nessa palavra aqui, dá um glória a Deus. Levanta da sua cadeira, aplausa o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Oh, aleluia! A água que Ele tem para derramar sobre a sua vida é uma água tão grande, é um oceano profundo. Assim eu digo: se transporte nele, pule nesse oceano, aleluia. Não deixe você, não se preocupe em tocar ao chão, transporte nele, viva nele, aleluia, busca nele, porque o mundo não tem mais nada para nós. A Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Agora busca os céus, viva os céus, esteja nos céus, porque os céus têm mais para você. E eu não estou aqui para fazer uma propaganda de terreno, uma propaganda onde você terá aleluia, um carro, uma casa. Não, eu estou falando de um evangelho que ele tem mais do que carro e casa para te dar. É um evangelho que ele tem mais do que o mundo pode te entregar.